Então, o Pedro Rebelo sou eu próprio, sou fisioterapeuta desde 1993, formado na Escola de Lisboa, e que nesta perspectiva de formação sempre procurei o meu percurso curricular e profissional em três grandes pilares: o ensino, a área académica, e por isso fiz formação específica nesse sentido, entre licenciatura, mestrados mais direcionados para a minha atividade profissional, por exemplo, o mestrado em treino de alto rendimento em termos de parte curricular. Enquanto parte profissional, sempre me preocupei em fazer formação pós-básica que me complementava em termos de formação inicial. É fácil de imaginar, em 1993, 94, 95, não havia assim muita coisa, mas já havia formação, pelo menos pela Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, e que me permitiu também ter uma consistência enquanto profissional, dirigindo a minha área profissional para a área das musculoesqueléticas, das condições musculoesqueléticas, para a área do desporto, para a área da intervenção de fisioterapia no meio aquático, que são as áreas de que tenho gostado de trabalhar e de que de alguma maneira me preparei para trabalhar o melhor possível. Neste terceiro pilar ou vertente, inclui-se a perspectiva mais cívica, de responsabilidade social enquanto profissional de saúde e também associativa. E, portanto, desde o início, enquanto estudante, me filiei logo na Associação Portuguesa de Fisioterapeutas e fui fazendo o meu percurso de colaboração até aos dias de hoje, que tenho tido um papel de algum trabalho de relevo associativo. Portanto, estes três grandes pilares fazem com que eu me possa identificar como um fisioterapeuta minimamente capaz, com recursos capazes de tentar ser o mais competente possível na minha área de intervenção. Bom, em termos de formação académica, o profissional de saúde hoje licenciado em fisioterapia, creio que em quase todas as escolas, segundo a revisão da licenciatura, segundo o programa de Bolonha, portanto, todas elas reúnem minimamente competências para que sejamos um profissional minimamente autónomo, competente, de primeiro contacto. O sucesso de umas escolas para as outras pode variar, porque há sempre variações do ponto de vista do plano curricular, mas as competências finais são essas as desejadas. E na Escola de Lisboa nós procuramos também que o estudante obtenha isso. É óbvio que não chega e por isso a transformação deste pilar inicial de licenciatura em fisioterapia tem que ser complementado com a formação pós-básica, seja ela feita em diversas instituições que hoje em dia existem a dar formação nesta área, seja na própria escola de origem ou outra, ao nível de pós-graduações, mestrados, etc. Aquilo que eu aconselho é que, para além da licenciatura de base, que dá as ferramentas mínimas, que a pessoa reúna-se de mais conhecimento e consiga, com isso, ter mais ferramentas ao seu dispor para. Isso irá facilitar certamente a sua inserção profissional. E essas ferramentas poderão ser cursos de curta duração, média e longa duração, pós-graduações, mestrados e eventualmente até doutoramentos, que possam ter um cariz profissionalizante na investigação e, portanto, isso tornar-se-á uma mais-valia para a intervenção enquanto profissional de saúde. Eu penso que sim, terão que se preparar melhor. Primeiro, há muitas escolas à volta de Lisboa, dentro e na periferia. Por si só há muitos fisioterapeutas formados a nível nacional, mas em particular também a nível do grande centro de Lisboa. E depois há uma tendência das pessoas que vêm estudar para Lisboa, de alguma forma, ao fim de 4 anos, fixarem-se por lá. Criam amigos, criam relações e, portanto, procuram fixar-se. Isso dificulta-lhes depois a acessibilidade ao mercado de trabalho. Nesta perspectiva, o conselho que eu dou às pessoas que estão na Grande Lisboa e queiram ficar por lá, que mudem o paradigma de intervenção. Portanto, ou se preparam com mais ferramentas e mudam o paradigma de intervenção para uma intervenção aplicada ou utente ao nível do privado, criar o seu próprio espaço, criar a sua própria unidade de fisioterapia e aí tem que ser polivalente na forma como intervém, ou então será muito difícil e, portanto, o mercado tenderá a saturar e, portanto, as pessoas vão ter que voltar às suas terras de origem, que também é um conselho que eu dou. Normalmente, nas minhas turmas que acompanho, digo sempre, pensa bem se na tua terra, na tua aldeia, na tua vila, na tua cidade, se não há lá um nicho de intervenção que tu possas agarrar. E se isso acontece, ou quando isso acontece, o sucesso é muito garantido. Dou sempre como exemplo, eu sou de Lisboa, fixei-me em Lisboa, entrei logo para um hospital central, fiquei lá 7, 8 anos, hoje
ainda pertencia aos quadros até há bem pouco tempo, continuava como fisioterapeuta de segunda classe. As minhas colegas que foram para as suas terras de origem, como Évora, estão na carreira, no topo da carreira, do ponto de vista do hospital público, coisa que eu jamais conseguirei chegar em Lisboa. E, portanto, às vezes digo que vale mais olhar também para a origem e se calhar mudar um pouquinho a forma do que é que eu posso intervir ali. A fisioterapia clássica de intervenção clínica muito restritiva e hospitalar é muito restrita para o número de pessoas que temos que colocar no mercado. E, portanto, as pessoas têm, de facto, que munir-se de ferramentas, mudar o paradigma e arriscar. E arriscar, às vezes, significa ir para outros locais que não a minha zona de conforto, que será ficar em Lisboa, porque é a capital, ou ficar no Porto, ou no Grande Porto, porque é o centro aqui no Norte. E, portanto, essa mudança tem que existir. O próprio utente, ou seja, o próprio utente é mais exigente também. Portanto, e por outro lado, há outros profissionais que aparecem em maior número, que de alguma forma poderão ser uma ameaça, digamos assim, ou eventualmente uma oportunidade, se eu souber lidar com a situação, mas que de alguma forma podem ser então a tal ameaça. Ou seja, o utente é mais exigente, quer um profissional que lhe resolva o problema, quer um profissional capaz de um primeiro contacto e autónomo. Esse profissional tem que ser capaz de dizer isto não é para mim, e passar a um outro colega ou um outro profissional de outra área. Se ele conseguir fazer isto, ele é um bom profissional, vai ser reconhecido por essa pessoa e essa pessoa vai lhe recomendar pessoas. Se ele não conseguir fazer isto, ou de facto consegue mostrar essa qualidade, ou será muito difícil implementar-se. O número de unidades de fisioterapia, entre gabinetes, clínicas, etc., privadas, é muito grande em Lisboa e na Grande Lisboa. Mas quem conseguir fazer um pouco mais da periferia, está a conseguir ter sucesso, está a conseguir implementar as suas ideias. A grande dificuldade poderá ser, de facto, o número versus o número de utentes versus o número de fisioterapeutas necessários. Tenho a felicidade, desde que acabei o curso, de colaborar ao nível do ensino, nessa fase como um verdadeiro professor assistente, ou seja, ficava lá sentado a ver o que é que os outros faziam, e felizmente isso trouxe-me uma mais-valia no sentido de eu me preocupar com o conhecimento e com a transmissão desse conhecimento. E o principal conselho que eu dou é que as pessoas têm que se munir de ferramentas para além do que vem de base e têm que tentar traçar um perfil, uma tentativa de perfil de qual a sua área predominante de intervenção. E ir construindo essas mesmas ferramentas. Isto é válido para Lisboa como qualquer parte do país. É preciso também saber que ferramentas é que procuramos. Será que são ferramentas dentro da minha perspectiva de atuação? Será que são ferramentas que não vão chocar com outras áreas de intervenção? Quer dizer, da mesma forma que não queremos que os outros venham para aqui, também nós temos que ter algum cuidado no outro espaço. E, portanto, se nós tivermos essa consciência, vamos sempre saber utilizar isso. Eu dou um exemplo claro de uma coisa que eu fiz, que foi um mestrado em treino de alto rendimento. Eu não queria ser um Mourinho, oxalá fosse que estava bem na vida hoje, mas queria munir-me daquele conhecimento técnico e científico da metodologia de treino em alto rendimento para lidar com os meus atletas, que eram de alto rendimento, mas que eu tinha que lidar com eles enquanto fisioterapeuta. E, portanto, eu fui-me munir de um conhecimento que para mim enriquecia a minha intervenção enquanto fisioterapeuta. Não quis com isso ser um treinador. Portanto, esta é a perspectiva e o grande conselho que eu dou. Ao nível do ensino, como eu já também fui referenciando, eu penso que o ensino está bem, está saudável, talvez esteja na fase de refletir algumas mudanças, porque este ciclo de Bolonha é um ciclo que já foi projetado há mais ou menos 10 anos atrás. Portanto, de 5 em 5 anos convém que se olhe para os planos de estudos, que se olhe para a realidade que existe no mercado, que se olhe para o tipo de problemas que os utentes estão a apresentar, o envelhecimento, etc, etc. Portanto, olhando para esse conjunto de coisas, provavelmente fará com que os planos de estudos tenham que refletir conhecimento científico que se encaminhe para dar ferramentas no sentido de uma melhor resposta e não aquela perspectiva clássica de há 15, 20 anos atrás, ou neste caso, a última revisão curricular de quase todas as escolas foi projetada há cerca de 10, implementada há cerca de 6, 7 anos, o que significa que de alguma forma não estarão a cumprir os seus desígnios. E, portanto, ao nível do ensino, apesar de ainda se estar a dar uma boa resposta, eu acho que é um momento crucial para as escolas refletirem. Creio que isso está a ser feito entre os pares, ao nível das escolas.
E eu, enquanto responsável na Escola de Lisboa, também tenho que ter essa preocupação e tentar transmitir essa preocupação superiormente para que se consiga fazer mudanças.